Passadas as eleições, o que a gente tem visto, tanto por parte do governador Marconi Perillo, quanto por parte do próximo prefeito, né, o prefeito eleito de Goiânia, Iris Rezende, o discurso dos dois é no sentido de uma parceria, né, de uma relação republicana. Por outro lado, uma coisa que tem causado discordância entre os dois é em relação a Saneago. Na verdade, em relação à prorrogação da concessão do Saneago, né, Fábio? Exatamente. Passado agora, já quase, a gente está entrando agora no final da semana, após a eleição, né, de Iris Rezende para mais uma vez comandar a cidade de Goiânia, os discursos que nós pudemos observar durante a semana, Ana, tanto na coletiva concedida pelo governador na segunda-feira de manhã, quanto na segunda coletiva concedida pelo Iris Rezende, mas é uma coletiva um pouco mais tranquila, que a primeira foi no dia da eleição, então ele estava no calor ainda, né, das emoções. Na segunda, mais calmo, mais ponderado, ele pôde. Então a gente pôde notar assim, que, duas diferenças bem claras. Assim. Uma das questões que foi muito questionada pelos jornalistas foi em relação a como vai ser feita essa parceria entre tanto a Prefeitura de Goiânia quanto o governo estadual. O Iris deixou bem claro, isso daí a gente já discutiu outras vezes aqui no Pauta Goiás, que ele vai seguir à risca o que rege a Constituição. Tudo que o Estado tiver por obrigatoriedade para ceder a Goiânia, ele vai cobrar. Por outro lado, nós sentimos o governador meio que estendendo a mão para a Prefeitura de Goiânia, como fez também para as outras prefeituras aqui dentro do Estado, falando que agora no início do próximo ano já disse que vão ser 200 milhões em investimento para prefeituras, que vão sair da Secretaria de Governo, hoje comandada pelo Tairone de Martino, ex-vereador de Goiânia pelo PT, e hoje filiada ao PSDB, e ele disse que, Marconi disse de uma forma bem clara, que ele iria estender a mão e o prefeito poderia aceitar ou não. Se o prefeito não quisesse aceitar, ele não poderia fazer nada. Disse isso já bem claro, de uma forma bem clara, um recado para Iris Rezende. Apesar de que, em relação às parcerias, o governo tem feito isso com todos os municípios, né? Todos. Inclusive já preparou uma agenda aí para receber vários prefeitos e disse que quer conversar com todos os prefeitos eleitos, exatamente, né? E quer conversar com eles e firmar parcerias do governo, tanto com prefeitos da oposição, como é o caso do Iris aqui em Goiânia, como os governistas ou os da situação. São reuniões, né? com as 100 principais cidades, agora em novembro e também em dezembro. Agora, a questão da água, como você citou no início do questionamento, Ana, aí sim foi a questão que destoou entre os dois lados, entendeu? Por um lado, o governador Marconi Perillo, na segunda-feira, ele disse que, ao responder o questionamento de um jornalista, porque o Iris utilizou essa questão da prorrogação da concessão da exploração do serviço de água e esgoto aqui da capital por mais 30 anos, agora no final do governo do Paulo Garcia, e o Iris explorou isso em sua campanha, falando que ia rever essa questão, utilizando inclusive palavras duras, né? Falando que foi uma concessão feita na calada da noite, uma renovação, feita na calada da noite, no acordo do Paulo com o Marconi. Acordos exatamente que não estavam muito claros e que ele iria rever isso. O governador Marconi Perillo, na segunda-feira, ele já afirmou que todo o acordo, toda a questão, os trâmites da renovação seguiram o que rege a lei. Ele disse, inclusive, não em tom de desafio, mas em tom de aconselhamento ao prefeito eleito para que ele contratasse o melhor advogado, até o controlador que ele indicar para assumir a prefeitura, para que visse todos os documentos, para ver que tudo foi feito às claras, seguiu o que rege as leis. E na terça-feira, na coletiva, o Iris já subiu o tom. Não aceitou, meio que... apesar de que ele falou assim, olha, gente, eu vou conversar com o governador, vou conversar direitinho com ele, e ele vai entender que esse serviço deve voltar, né, para Goiânia. Para Goiânia. Deve ser municipalizado. Exatamente. E além disso, ele disse que essa questão ela tem que voltar para Goiânia, porque é uma concessão da capital. A questão, daí, Ana Paula, que a gente pode notar é o seguinte, é uma questão política em cima do fornecimento de água, do serviço de água de esgoto aqui da capital. Por um lado, nós temos um acordo que foi firmado entre Paulo Garcia e Marconi Perillo. Paulo Garcia, como todo mundo sabe, já rompeu vínculos políticos com Iris Rezende.
Soma-se isso já a questão do Agenor Mariano ser a voz de Iris Rezende durante a questão da concessão da água, que não é de agora, já havia uma reclamação já de alguns anos, já 4 anos no mínimo, 5 anos mais ou menos, em torno dessa questão da concessão da água. E que o Iris ele fez o questionamento que essa concessão ela já foi assinada há 26 anos atrás e daqui 4 anos ela voltaria a ser de Goiânia. E Goiânia poderia negociar com qualquer outra empresa ou até fazer criar a sua própria empresa para fazer esse fornecimento. Então tem uma questão política em cima disso, que o Iris não aceitou que o acordo não foi feito por ele. Por isso ele quer rever esse acordo, essa questão toda. Mas a gente pode ser utilizado, até o prefeito Paulo Garcia disse que a questão da Saneago ela não poderia ser utilizada com um tom político, né? Mas é isso que nós vimos nessa primeira semana e que possivelmente deve ser aí o assunto que vai mais ser explorado aí até a posse do prefeito Iris Rezende. Ou seja, o assunto Saneago deve render bastante ainda, discussões entre o governo e a Prefeitura de Goiânia. Bastante, muito mesmo. E a gente vai acompanhar as novidades que a gente traz para vocês aqui no Pauta Goiás.